Podeis assentar, irmãos. É possível que não sintamos medo? É uma pergunta que a gente deve pensar. Não é possível. É uma reação que faz parte da nossa existência. Após a queda do homem, nós passamos a sentir medo. Isso passou a fazer parte das nossas vidas. O medo é a reação diante de um perigo, que pode ser um perigo real ou um perigo apenas imaginário. Mas será que o cristão está livre dos perigos? O fato de ser um cristão não nos livra dos perigos. Nunca a Bíblia apresentou em nenhuma parte que nós estamos livres dos perigos. Agora imagine uma questão, irmãos. Imagine que você tenha medo de avião. Eu sei que muitos têm, né? Medo de avião. Mas imagine que se o piloto do avião fosse o seu pai, e o seu pai fosse um perito piloto de avião, com muitas horas mesmo de viagem, e fosse alguém de excelência na experiência técnica e tudo mais, e você entrasse no avião, e então seu pai pilotasse o avião. A grande parte das pessoas se sentiriam confortáveis em estar no avião, porque era o seu pai. Eu sei que algumas ainda teriam medo, mas a grande maioria se sentiria confortável. E sabe qual é a razão? Porque há alguém ali pilotando que ele confia, que ele sabe quem é, que ele conhece. É exatamente isso que acontece conosco. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais isso faz sentido para mim, a percepção da presença dEle, mais confiança eu tenho, e aí eu posso enfrentar os medos, os perigos que nós iremos e passaremos nesta vida. Nessa noite, então, irmãos, queremos entender esse Salmo de número 23, que é um salmo muito conhecido, e vamos dividir em duas partes, né? Vamos estudar hoje uma parte, e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estudaremos a outra parte. Superamos o medo, tendo Deus como pastor da vida. É o tema que queremos destacar neste salmo. Superamos o medo, tendo Deus como pastor da vida. E veremos aqui, irmãos, algumas questões neste salmo que precisamos responder para que nós venhamos a superar o medo, entendendo que Deus é o pastor da minha vida, da sua vida. Este salmo, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, tanto para os cristãos quanto para os descrentes. É interessante, irmãos, que eu já vi testemunhos de pessoas descrentes que nunca nem leram a Bíblia, nunca folhearam a palavra de Deus, mas no perigo lembraram do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, porque é um salmo muito conhecido. Mas muitos tratam este salmo de uma maneira mística. Eles consideram que ao recitar esse salmo acontece uma magia. E aí eu me sinto seguro, e aí Deus, né, vai fazer algo. Talvez muitos pensam isso só pelo fato de pronunciar este salmo. Mas a questão é, qual o significado deste salmo? O que ele implica em minha vida quando eu posso ler? Qual é o entendimento que Davi queria passar aqui quando ele compôs este salmo? O que isso ensina para a minha vida? É o que nós vamos querer entender nesta noite e buscar. Nós temos o livro dos Salmos, que são uma forma, inclusive literária, né, de apresentar a vontade de Deus de uma maneira, através de sabedoria. São os livros dos Salmos. Davi foi o autor deste salmo aqui, e a maioria dos salmos foi ele. Ele escreveu pelo menos mais de 70, irmãos. Alguns que não têm a autoria que é dita dele,
mas se entende que também ele escreveu. Então ele escreveu mais de 80 destes salmos. Escreveu muitos salmos. Há outros também autores de salmos. O Salmo 23, ele expressa verdades profundas. Em poucas palavras, são apenas 6 versos, mas que nos levam a pensar bastante no que aqui está escrito. Os salmos inicialmente, irmãos, eram orações que se tornaram cânticos que o povo judeu começou a entoar em louvor ao nosso Senhor. É bem verdade que o Salmo 23, ele foi escrito quando Davi provavelmente já era uma pessoa com bastante idade, talvez um idoso. Porque o que ele fala aqui neste Salmo 23 é as várias experiências que ele passou no seu andar, no seu caminhar com Deus. Então tudo que ele retrata aqui é toda a experiência, não somente do conhecimento que ele tinha de Deus, mas daquilo que ele vivenciou com o Senhor. E a primeira questão então, que temos que responder neste salmo, e isso de maneira pessoal, é: quem é Deus? Quem é Deus para você e quem é Deus para mim? Para entendermos este salmo, devemos relembrar quem era Davi. Era um filho obediente e que, por obediência ao seu pai, ele cuidava de ovelhas. Inicialmente, irmão, Davi era pastor de ovelhas, e pastor era uma função que havia naquela época. E essa função levou ele a ter muitos aprendizados, que ele vai então aqui fazer uma analogia, apontando o que ele aprendeu ali para quem? Para Deus. E isso é muito interessante. Nós conhecemos também que Davi, na sua vida, ele enfrentou muitos desafios. O mais conhecido qual foi? Golias, né? Ele enfrentou Golias. E ali, irmãos, é interessante que todo mundo com medo de Golias, o único que não teve, quem foi? Davi. Aí eu pergunto, qual foi a razão por que ele não teve medo? Porque ele tinha Deus como o seu pastor, o seu Senhor. Também, irmãos, Davi, por muitos anos, foi um fugitivo. E sabe de quem? Do rei Saul. Saul queria matar Davi e usou o seu exército para perseguir Davi, mas nunca pôde pegar Davi. Ele viveu muitas vezes em cavernas, escondido para não perder a sua vida. E nesses momentos também ele lembrou de quem? De Deus, como seu pastor. Depois Davi subiu ao trono, se tornou rei de Israel. E os seus problemas terminaram? Não terminaram. Ele teve outros problemas também. Então, ao longo de toda a sua vida, ele teve adversidades, enfrentou medos, enfrentou problemas. Mas ele destaca aqui que em todos eles ele tinha uma certeza, que Deus era o seu pastor. Provavelmente, irmãos, esse salmo aqui, ele foi escrito no contexto da rebelião de Absalão, filho de Davi, em que levou Davi a fugir do palácio, depois das consequências que ele estava colhendo do seu pecado. Ele lembra disso também. Então a pergunta é: quem é Deus para mim? Olha como Davi fala, irmão, no verso de número 1: o Senhor é o meu pastor. A primeira palavra que aparece neste salmo de número 23 é a palavra Senhor. E se você for prestar atenção, a última palavra também que fecha o salmo, qual é a palavra? A palavra Senhor. A palavra Senhor, ela aparece no primeiro verso e no último verso. Isso é interessante porque todo o Salmo 23, ele está escrito e composto dentro dessa verdade, de quem era Deus para Davi. Você sabe, irmãos, que todas as vezes que aparece no Antigo Testamento a palavra Senhor, como aparece aí em letra maiúscula, ela está falando do nome pessoal de Deus. E qual era o nome dele?
Alguns vão dizer que é Javé, Yahué, era o nome que Deus se revelou. E esse nome significa que Deus é o ser eterno, aquele que está presente constantemente, aquele que é poderoso e aquele que é soberano. Então notem que Davi, quando ele fala aqui de Senhor, ele está se referindo a um Deus que ele conhecia, ao Deus que ele se revelou. Percebam que todos os deuses, inclusive da mitologia, que são imaginação humana, eles tinham um nome que os homens deram. Deus é o único que deu o seu próprio nome, que se revelou, porque ele é o único Deus verdadeiro e existente. Ele se revelou com esse nome para quem? Para Moisés. E falou deste nome, e Davi conhecia isso. Conhecia Deus pelo seu nome. Na língua hebraica, irmãos, que foi escrito o Antigo Testamento, a grande parte, esse nome significa o ser de Deus, que foi revelado pelo seu nome e que é fiel para estar conosco até o fim. Davi sabia disso. E ele então se baseia, e toda a história do conhecimento que ele tinha e da experiência com Deus é desse Deus que ele conhece pessoalmente, que se revelou a nós. Davi deixa claro que conhecia a Deus, que não apenas por informação conhecia a Deus dos seus pais que ele recebeu, mas tinha um relacionamento que desfrutava com Deus de maneira pessoal. Sim, foi Davi. Quem é Deus? Primeiro vimos aí que ele é Senhor. Ele se revelou com um nome pessoal, que significa o Deus eterno, o Deus soberano, o Yahué, o Deus presente e fiel. Mas também, irmão, note aí como ele vai dizer no verso 1 ainda. O Senhor é o quê? O meu pastor. Davi vai dizer agora que esse Deus grandioso, eterno, poderoso e fiel, era alguém que ele tinha um relacionamento profundo, alguém que ele conhecia. Por isso ele usa o termo aí meu, mostrando uma íntima relação que havia entre ele e Deus. Não era alguém desconhecido para Davi, não era alguém que por causa de um problema ele passou a procurar e a buscar, mas era alguém que ele conhecia, desfrutava de um relacionamento profundo. Mas também ele fala, irmãos, ele descreve esse Deus como o meu pastor. Esse Deus grandioso, diz aí, é o meu pastor. Sabe o que significa, irmãos, aqui quando ele retrata Deus como um pastor? Era algo que ele conhecia, porque ele foi pastor. Um pastor, naquela época, um pastor literalmente de ovelhas, é alguém que tem um cuidado especial pelas ovelhas. Irmão, nós sabemos que as ovelhas, elas são animais totalmente dependentes do pastor. Inclusive, na noite, as ovelhas nem enxergam direito. Você sabia disso? Elas nem enxergam. Elas precisam ser guiadas pela voz do pastor. Elas confiavam nele porque elas dependiam dele. Quando ele fala aqui que esse Deus grandioso e eterno é o pastor dele, ele está dizendo, olha, Deus cuida de mim de maneira especial. Ele tem esse cuidado de conduzir, de alimentar, de dar aquilo que era necessário. Então Davi sabia, irmãos, que o que ele precisava não era das coisas, mas era de quem? De Deus. Porque se Deus é o pastor dele, e que estava na sua presença, e que o guiava, e que estava sempre com ele, o que ele precisava mais? De nada, porque Deus era tudo que ele precisava. Então ele usa essa metáfora aqui, comparando Deus a um pastor. Irmãos, nós poderíamos dizer que essa metáfora é a compreensão mais íntima que poderia destacar do relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque um pastor, ele vive com o seu rebanho, e Davi sabia disso. Ele é um guia, ele é um médico, ele é o protetor, ele é alguém que está presente em toda e qualquer circunstância. E qual é o resultado disso que Davi vai dizer aqui? O Senhor, o Yahué,
Deus que se revelou, que tem um nome que é eterno, que é poderoso, que está presente sempre. Ele é meu, o meu pastor, aquele que cuida de mim de maneira especial. Ele diz: nada me faltará. Vamos ficar claro que ele diz aqui: se esse Deus é o meu pastor, se há comigo e ele um relacionamento profundo e íntimo, logicamente o resultado disso qual é? Que eu não preciso de mais nada. Perceba aqui que a minha vida não precisa de coisas, e às vezes nós estamos equivocados com isso, procurando as coisas ao invés de Deus, porque é em Deus que eu tenho tudo o que eu preciso. E Davi sabia disso. Ele é o meu Senhor, Ele é poderoso, Ele cuida de mim, Ele está comigo sempre. Então eu preciso de quê? De mais nada. Nós poderíamos, irmãos, dizer, e até fazer uma outra tradução desse verso de número 1, literalmente dizendo o seguinte: Deus me pastoreando, terei tudo o que preciso. Se Deus é o meu pastor, não preciso de mais nada, porque tudo que eu preciso Ele sabe. Todos os meus medos e dores, necessidades físicas, psicológicas, tudo Ele sabe, e Ele há de suprir, porque eu preciso é dEle, e não das coisas. Então a pergunta continua para nós respondermos: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus? Davi sabia que Deus estava cuidando da sua vida, que esse Deus eterno e poderoso estava presente com ele em toda a sua caminhada. Ele passou muitos momentos difíceis, irmão, Davi. Ele enfrentou animais ferozes quando era pastor. Ele sempre pôde contar com a presença fiel de Deus, inclusive quando ele errou. Quando ele errou, ele buscou a Deus, ele se arrependeu, ele estava contrito com Deus e sabia que Deus não o abandonaria, mesmo naquela situação. Ele conhecia esse Deus como pastor. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Qual o significado de Deus para a minha vida? O quanto que você conhece dele? É claro, irmãos, que eu preciso pensar nisso, porque isso vai produzir em minha vida atitudes e ações que talvez me leve a enfrentar esses desafios que nós passamos. Será que de fato Deus tem pastoreado a minha vida? É provável que os medos que nós sentimos, o medo que eu sinto diante dos problemas da vida, seja porque ainda eu não compreendi muito bem quem é esse Deus, o Yahweh, o Deus que se revelou, o Deus eterno, o Deus que quer manter comigo um relacionamento íntimo e profundo. Ele quer que eu entenda a sua presença comigo continuamente. Eu preciso entender isso. Talvez essa é a razão que às vezes diante dos perigos eu me sinto sozinho. Eu me sinto alguém que parece que não há ninguém por mim. Mas Ele está dizendo aqui que Ele é o meu pastor. Então há um distanciamento meu dessa informação para a vivência. O significado dele para a minha vida, de viver. Quem é Deus para você? Se esse Deus que é único e verdadeiro, esse Deus que se revelou está presente na sua vida, eu preciso encarar os desafios, porque Ele está comigo. Esse Deus que se revelou nas Escrituras precisa sair das páginas da Bíblia para estar na minha vida dia a dia. Essa informação que aqui está neste livro sagrado precisa sair daqui e entrar no meu coração e na minha mente. Isso fará a diferença. Davi sabia disso. Será que eu posso testemunhar como Davi testemunhou? Tendo o Senhor como meu pastor, não preciso de mais nada. O que sua vida precisa de fato? Devo refletir sobre isso. Mas no Novo Testamento nós sabemos que a analogia do pastor é aplicada a quem?
Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. O Novo Testamento vai trazer isso, essa analogia. Ele é o pastor que morreu por nós. Ele viu nós como ovelhas e indo para o perigo de morrer nos nossos pecados. Foi o que ele fez para nos salvar. Ele deu a sua vida em nosso lugar e nos chama para ele. É interessante que João vai dizer que Jesus Cristo é o nosso pastor. E é interessante que ele diz que ele ouve, nós falamos e nós ouvimos, ele fala e nós ouvimos a sua voz. Ele nos guia a cada dia. Sabe, irmãos, quando nós estamos com medo, eu posso ouvir a voz do meu pastor, Senhor Jesus Cristo, dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu posso perceber a voz dele comigo, a sua presença comigo. Ele não prometeu isso? Eis que estou convosco todos os dias. O caminho é estreito, o caminho é apertado, sabemos disso. Há perigos que vamos enfrentar, desafios, mas o nosso pastor está conosco. Precisamos nos apegar a esta verdade de Deus como nosso pastor, aquele que cuida de maneira especial, aquele que está presente, aquele que é poderoso, aquele que é soberano, aquele que é real e que se relaciona com as suas ovelhas de maneira pessoal. Você deve responder isso. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Será que Deus é como Davi sabia que... Será que o Deus das Escrituras é o Deus tal como Davi conhecia? É o Deus que você conhece? Superamos o medo tendo Deus como pastor da vida. E a primeira questão que nós precisamos responder aqui é: quem é Deus? A segunda questão está no verso de número 2 e 3 do Salmo de número 23. Diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A segunda questão que eu preciso responder aqui é: como é o seu cuidado, ou o cuidado de Deus para conosco? Como é que Deus cuida de nós? Davi agora, irmãos, passa a descrever aqui as atividades de Deus para com ele, como Deus o tratava. Ele vai falar aqui, irmãos, da presença que guia, a presença sábia de Deus, que nos mantém no caminho e nos guia até o fim. Ele vai falar isso agora aqui. Davi retrata Deus guiando em todos os momentos da sua vida, inclusive diante dos momentos tenebrosos, os quais Davi passou, inclusive momentos extremos que ele passou. Vão na Terra Santa, os pastos eram viçosos e verdejantes, mas não em todo o tempo do ano. Nem todo o tempo havia chuva. Também aquela região não havia cercas, a terra era acidentada, perigosa, cheia de animais selvagens e cobras. O rebanho indefeso precisava de quê? De cuidados constantes. O pastor, para guiar um rebanho naquela geografia ali, precisava cuidar de maneira íntima, pessoal, com proteção e cuidado constante. Uma ovelha precisava de um pastor, senão ela caía, se perdia, ela iria ter ferimentos, ia quebrar a perna e coisas desse tipo. Ela não sabe medir distâncias e essas coisas, ela não sabe o perigo, o abismo, ela não sabe disso. Então Davi retrata as atividades de Deus. Primeiro diz aí que ele faz: Ele me faz repousar. Irmãos, as ovelhas, elas não se deitam quando estão famintas e com sede. Elas precisam ser alimentadas. E para que isso aconteça, elas precisam de um lugar que esteja seguro, para elas se sentirem à vontade para se alimentar e então depois descansar. E olha que Davi vai dizendo aqui, que ele me faz repousar onde? Em pastos verdejantes. Deus, como pastor,
faz com que as suas ovelhas cheguem a um lugar seguro, e neste lugar seguro que Deus sabe nos conduzir, elas podem ter o alimento e podem descansar em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto elas estão ali se alimentando e depois descansando, como é que o pastor está? Ele está olhando para ver se tem algum perigo. Ele está atento, deixando elas ali à vontade, descansando e se alimentando, mas ele está percebendo os perigos. A presença dele é real naquele lugar. Deus fica todo o tempo conosco. Ele nunca nos deixa um segundo sequer. Ele está presente. E Davi sabia disso. Ele confiava nisso. Quantas vezes ele falou isso até no Salmo 4, ele disse assim mesmo, olha, quando Saul estava perseguindo ele e queria matar Davi, imagine você tendo a pena de morte decretada por um rei. Sabe o que ele fala no Salmo de número 4? Ele diz, olha, em paz me deito. Era nessa circunstância que ele falou isso. E logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Imagine ele lá na caverna, dormia tranquilamente. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele e que levava ele a lugares onde ele poderia descansar e ser cuidado por Deus. Ele tinha certeza disso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A segunda, irmãos, atividade de Deus está aí no verso 2 ainda. Leva-me para junto das águas de descanso. Você sabia que uma ovelha, quando ela chegava num lugar para tomar água, se aquela água, aquele rio, aquele local estivesse agitado a água, ela de maneira alguma tomaria água. A água precisava estar calma, senão ela se sentia insegura para estar ali. Este verso aí, nessa segunda parte, poderia ser traduzido da seguinte maneira: leva-me para junto das águas aquietadas. Sabe o que Deus faz? Deus leva a sua ovelha para a água que está parada, que está ali, que não oferece nenhum perigo. Inclusive, naquela circunstância, muitos pastores abriam uma vala para que a água pudesse formar um lago e as ovelhas pudessem tomar água tranquilamente. É isso que Davi retrata aqui. Que Deus é tão cuidadoso com ele, que preparava até o ambiente para ele tomar água sem se sentir com medo. Deus cuidava. Abria um córrego. O verbo leva-me aí, irmãos, significa literalmente conduzir gentilmente. Deus conduz a sua ovelha gentilmente, dizendo, olha, toma aqui a água de descanso para a tua alma. Toma aqui a água. Deus não empurra a ovelha, vai tomar água, ele vai guiando ela mansamente para aquele descanso, para tomar a água. Atividade de Deus que Davi descreve. A terceira atividade que ele descreve desse cuidado de Deus está no verso 3. Refrigera-me a alma. Olha que interessante aqui, irmãos. Note aqui que do verso 2 para o 3 há uma pequena mudança. No verso 2 há uma ternura completa de Deus com a sua ovelha. Ele leva gentilmente ela para tomar água. Ele cuida, mas no verso 3 ele continua cuidando. Mas aqui, irmãos, é interessante que existem ovelhas que são o quê? Desgarradas, que querem tomar outros caminhos. O que Deus faz? A palavra refrigera-me a alma, irmãos, ela aponta para dois aspectos desse cuidado de Deus que chama muita atenção. Ela se refere àquela ovelha que não quer seguir naquele caminho. Sabe o que Deus faz? Deus conserta ela e traz de volta para o caminho. Porque às vezes ela não quer seguir no caminho que Deus está mostrando. E aí a ideia de refrigerar aqui é que Deus então renova espiritualmente aquela ovelha que não está entendendo o caminho dele. Tem essa aplicação aqui da refrigera minha alma. Mas também tem a aplicação aqui, mas para quando sabe que a ovelha, ela às vezes trilhava uma longa jornada, uma jornada difícil, uma jornada em que havia muitos perigos, e ela ficava cansada, exausta.
e abalada também por causa dos perigos que ela enfrentou, e que o pastor teve que cuidar e afugentar os animais ferozes. Ela se sentiu abalada. Sabe o que ele faz? Ele renova, a palavra refrigera aqui, renova as forças. Ele trata do seu corpo físico que estava exausta, ele dá descanso a ela. Ele renova as suas forças de tudo que ela enfrentou. Essa é a ideia do refrigério da alma. Davi, irmãos, retrata que todas essas atividades de Deus, e aí termina a última atividade de Deus aí: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Olha que interessante também aqui, por amor do seu nome. Irmãos, Deus nos coloca num caminho que não é um caminho danoso para nós. É por isso que ele fala que ele nos guia pela vereda da justiça. Ele nos guia de acordo com o seu caráter, aquilo que é bom para nós. Mesmo que nesse caminho enfrente desafios, mas é um caminho correto que ele está nos conduzindo. Guia-nos pelas veredas da justiça. Sabe para quê? Ele diz por amor ao seu nome. Sabe por que Deus cuida de você? Não é porque nós merecemos isso, mas Ele cuida de nós baseado no seu caráter, na sua essência, na sua pessoa. Por isso que esse cuidado que Ele tem conosco é um cuidado fiel, que não é porque eu mereço. Ele cuida nas veredas da justiça. Por isso que a ovelha, entendendo o caráter de Deus, precisa o quê? Glorificar o seu nome. Ela precisa trilhar o caminho de maneira que Ele seja glorificado. Essa que é a ideia aqui da palavra, que Ele diz aí: por amor do seu nome, eu vivo uma vida de tal maneira que o meu pastor supremo seja glorificado, pelo meu modo de viver no caminho que Ele me apresenta. Meu amado irmão, quão maravilhoso é entender essas atividades de Deus para conosco, esse cuidado tão especial dele por nós. Ele sabe que somos ovelhas, que somos fracos. Inclusive vai dizer que nós somos um pequenino rebanho. Ele reconhece as nossas limitações. Ele sabe que às vezes nós estamos chorando. Ele sabe que às vezes nós estamos desanimados. Ele sabe de tudo isso. É por isso que a atividade dele nos alcança, nos leva para um lugar para que a gente possa ser renovado, as nossas forças. Ele dá aquilo que nós precisamos para continuar a caminhada. Ele sabe o que eu preciso, não é o que eu quero, mas o que eu preciso. Ele me leva, me faz repousar em paz. Sabe aquele momento, irmãos, que nós estamos aqui dizendo: estou quase desistindo, não aguento mais. Deus sabe disso. Ele está nos conduzindo. Ele sabe o momento que você tem que parar e dizer: olha, agora deixa eu renovar as tuas forças. Deixa eu cuidar do teu psicológico, do teu físico, que tu está perdendo as forças, renovar essas tuas forças. Deus sabe disso. Deus sabe também, às vezes, irmãos, que nós estamos fracos espiritualmente. Aquele fervor por Deus, pelo cuidado com Ele, de ler a palavra, de orar. Ele sabe que às vezes eu estou distanciado disso. Ele vai fazer o quê? Refrigerar. Ele vai renovar as minhas forças. Ele vai reavivar esse fervor que eu devo ter por Ele. Às vezes Ele vai precisar realmente me chamar a atenção, dizendo: olha, não é esse caminho. Ele nos traz de volta. São as atividades de Deus para conosco. Você que é ovelha de Deus, saiba que Deus está cuidando de você. Há perigos? Há perigos. Existem desafios? Existem desafios. Vamos enfrentar os Golias da vida? Vamos enfrentar. Vamos enfrentar os animais ferozes? Vamos enfrentar. Mas quem está conosco? Lembra que Davi falou, quando ele foi enfrentar Golias: tu vem comigo com espada e com armas, eu vou contigo como? Em nome do Senhor. Esse Senhor que ele conhece aqui, o Senhor eterno, Yahué, o Deus que se revelou, o Deus poderoso que estava presente com ele. Quem foi que matou Golias, irmão? Não foi a pedra, nem foi a funda de Davi, não foi a habilidade de Davi, foi a presença de Deus com ele. Porque Deus cuidou
de Davi, assim como Ele está cuidando de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que Deus está conosco, que superamos o medo tendo Deus como pastor da nossa vida. E vimos aqui duas questões. Na próxima quarta vamos ver outras questões. A primeira questão é: quem é Deus? Quem é Deus para você? Será que Ele é como Davi escreveu aqui: é o meu Senhor, é o meu pastor, há um relacionamento íntimo e pessoal com Ele? Será que a segunda questão aqui: como é o cuidado de Deus para com a sua vida? Você tem certeza do cuidado de Deus? Ele faz, Ele me leva, Ele refrigera, Ele guia. O cuidado de Deus é eterno. Que Deus nos abençoe e nos ajude a superarmos os medos, os desafios dessa vida, tendo Ele como nosso pastor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, como ouvimos aqui neste salmo. Nos ajude a estarmos descansados no Senhor, no Teu cuidado. O Senhor está presente sempre conosco. Não há o que temer, ó Deus. Nos dê ousadia de viver a vida para a Tua glória, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, os irmãos e aqueles que estão acompanhando. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti.